Olá, boa tarde. Acho que já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Aqui é Sandra Pereira falando, iniciando mais uma tarde de lives para o projeto Todos Juntos. Hoje é a última live do nosso projeto nesse ano de 2020. Então, estamos iniciando. Hoje vamos receber a Débora Oliveira, mais uma colega minha lá dos Encontros Holísticos Gaúchos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre bem-estar, show Urucubaca de 2020. Então vamos conversar com a Débora sobre alguns rituais. Oi, Débora, tudo bem? Já tá chegando. Vamos esperar aí o Face reconhecer a tua câmera para a gente poder conectar. Então hoje, como eu estava comentando, né, estamos encerrando a sequência de lives do projeto Todos Juntos. Vai ser a 29ª live hoje. Eram para ser 30, né? O planejamento eram para ser 30. Mas aí a Dani Bonotto, da quarta-feira da semana passada, não pôde vir, teve um problema de última hora. Aí a gente vai ficar nas 29 mesmo. Num outro momento, me reúno com a Dani Bonotto aqui para a gente poder falar sobre os nossos assuntos. Ó, já estou conseguindo adicionar aqui a Débora. Ó, já está adicionando. Ué. Estamos aguardando a Débora Oliveira entrar para fazermos a nossa última live de hoje. Um agradecimento especial a todos os que estiveram conosco, tanto de espectadores quanto de palestrantes, né, de colegas que aceitaram vir aqui conversar comigo sobre espiritualidade, bem-estar, terapias alternativas. Oi, oi. Entrou! Tudo bom, Sandrinha? Finalmente! Olha que coisa boa, viu? No final dá Deu tudo certo. certo sempre, né? É verdade, é isso aí. Eu fazia tempo que eu não estava com o aplicativo nem no meu celular do Facebook, né? Só ando usando o Instagram, né? Aí ele demorou um pouquinho para reconhecer ali a câmera, mas deu tudo certinho. Sim, maravilha. Então, eu sempre faço uma apresentação, né, do projeto, assim, dando as boas-vindas a quem está ao vivo conosco e a quem vai assistir depois, né? Como nós somos colegas dos Encontros Holísticos Gaúchos, eu tive um catatal de mensagens respondidas agora, dizendo que não iriam conseguir acompanhar presencial, né, acompanhar, assim, ao vivo, mas que vão assistir depois a gravação da live. Ó, nossa Ah, colega tá. Rosi Ranja tá aí, e a Fátima Leles também, né? Então, eu vou fazer como em todas as lives, né? Eu sempre faço uma introduçãozinha, uma apresentação do projeto, e aí depois a gente já começa a conversar, né? Claro. Sobre as nossas dicas, né? Para Show Urucubaca de 2020. Vamos iniciar aí um 2021 com novas energias, né? Com novas perspectivas de evolução, bem-estar, empoderamento íntimo, que é a nossa intenção número 1 com essas reuniões aqui, né? Certo. Bem, então, o projeto Todos Juntos é uma intuição que eu recebia dos meus mentores espirituais em processos meditativos, desde a época que eu tinha
o meu espaço físico, que tu conheceu o meu espaço físico, né, Débora? O Sim, espaço sim, muito Renascimento, que eu querido. tive aqui no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. Então, a intuição era de reunir justamente colegas, né, das áreas das terapias alternativas, para fazer pequenas palestras, exposições para o público em geral, que já frequentava o espaço, para transmitir esse conhecimento, né? Transmitir dicas, orientações, que sempre tem muito compartilhamento que a gente pode fazer gratuito, né? Da nossa espiritualidade, das nossas terapias alternativas. Então, essa era a intenção base, né? Só que aí o tempo foi passando, muitas atividades, e a Sandrinha foi se amarrando, né? A gente se amarra para as coisas, o mundo espiritual entende isso, nos perdoa, né? E assim a vida foi seguindo. Bom, em seguida veio a pandemia, né? Porque essas intuições, esse empurrãozinho eu recebia em 2019, 2018, 2019. Aí entrou 2020 e veio com ele o seu corona, né? E botou todo mundo para dentro de casa, a gente não podia mais estar indo nos espaços, inclusive até fechei meu espaço, hoje não tenho mais o meu espaço, né? Estou com atendimentos online, enfim. Aí, com o advento da pandemia e tudo pela internet, daí eu não encontrei mais desculpa, porque a gente é rainha das desculpas, né? Quando a gente está encarnado aqui, eu tenho humildade de reconhecer isso, né? A gente colocou então a mão na massa e sair falando com os colegas, né? Convidando os colegas para vir dividir as lives e colocar em prática o pedido da espiritualidade que já vinha acontecendo há algum tempo. E eu confesso assim que foi surpreendente o resultado, porque eu não esperava que fosse ter um público tão fiel. A gente tem uma média de 200 pessoas que assistem a live, né? Claro que nem todas são ao vivo, né? São relatórios que o Facebook vai compartilhando com a gente assim ao longo do tempo, conforme os dias vão passando da live, né? Mas eu já tive lives do projeto que tiveram mais de 500 visualizações, né? E a média é mais ou menos em torno de 200. Então, realmente foi um compartilhar de conhecimento, de bem-estar, de espiritualidade, que eu fico imensamente grata aos colegas que aceitaram o desafio e à espiritualidade que, né, carinhosamente insistiu comigo para que eu fosse o intermédio, né, de todo esse compartilhamento aí de ideias, de dicas, né, de esclarecimentos, estudos aprofundados. A grande maioria de nós, terapeutas, mantemos, né, um estudo continuado bastante aprofundado, porque a gente não esgota nunca, né, os nossos aprendizados. Então, a gente está sempre com um aprofundamento constante. Tudo isso foi compartilhado ao longo desse ano. Então, mando o meu grande beijo, né, meu agradecimento dessa egrégora maravilhosa que se formou, né, porque é um número considerável de pessoas a que a gente atingiu com essas lives. Isso é muito lindo, assim, né, da gente ter sido instrumento disso tudo. Então, eu pretendia falar o nome de cada um, né, dos palestrantes que estiveram aqui conosco, mas a minha impressora engasgou. Então, vai ver, não é para eu falar o nome de todos, né? É para todos os que estiveram aqui conosco se sentirem abraçados, independente de falarmos o nome, né? Porque realmente são muitos. Por exemplo, a Rose esteve aqui, a Fátima Leles, num processo de persistência maravilhoso, esteve aqui comigo também. E vários outros, a Karen Liege, o Marcelo Stoduto, a Ilse Bazei, enfim, vários colegas nossos lá dos encontros holísticos, acabou sendo a maioria, né, dos convidados sendo lá dos encontros holísticos, que é a minha principal fonte de conhecimento dos profissionais. Então, recebam todos aí o meu abraço, o abraço da egrégora espiritual que se formou para esse projeto, né? Nosso agradecimento aos espectadores também que confiaram, né, na nossa exposição aqui, nas nossas explanações de conteúdo.
Então, esse é o Exatamente. projeto Todos Juntos. A live aqui com a Débora vai ficar gravada lá na playlist do YouTube, como todas as outras, né? Lá estão todas, as 28 estão lá, e aqui com a Débora é a 29ª live, né? Então, vai ficar lá na playlist, né? É uma playlist de conhecimento, de realmente muitas dicas de bem-estar, empoderamento íntimo. Surgiu dúvida de que terapia eu posso acessar agora? Vai lá na live do Projeto Todos Juntos, que você vai assistir lá e vai conseguir se decidir, alguma vai tocar você, né? Então é isso. Eu já me estendi a mais do que normalmente, né? Mas é que hoje, além da apresentação do projeto, também tem os agradecimentos, né, a todos os que estiveram aqui conosco. E hoje, então, para fechar com chave de ouro, né? A Débora foi convidada a nos colocar uma cerejinha de bolo aí, nesse bolo lindo, maravilhoso que ficou o projeto Todos Juntos, para a gente falar de bem-estar no final do ano, né? Dicas, rituais. A Débora tem todo um talento alquímico maravilhoso no desenvolvimento, na criação de produtos que eu sou super testemunha. São incríveis os produtos que a Débora faz, né? Tem os sabonetes cremosos, tem os sprays. Os sprays eu uso terapeuticamente nas minhas terapias. Olha quantos eu tenho, tudo da Débora. Eu tenho todos, quase todos da tua linha, eu acho, né? E assim vai, né? Tu vai poder, ao longo da nossa live, aí, explanar um pouquinho sobre os teus produtos e sobre os rituais, né? Que eu já te acompanho há bastante tempo, né, Débora? E eu sei que tu tem essa prática, né, de desenvolver rituais, colocar isso em prática em eventos, né? Um deles, inclusive, foi lá no meu espaço maravilhoso do Arcanjo Miguel, né? Inclusive em parceria com a Rosivan, que está aqui nos acompanhando, Isso. né? As angelicais, as Isso, anjas dos anjos. isso. Então, querida, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, gratidão por ter aceitado o desafio de fazer a cerejinha do bolo. Fica Imagina, à estamos aí, vontade, né? vamos trocar aí. O que que tu trouxe hoje para nós de informações Sim. dos teus rituais? Bom, então, assim, falando na questão de rituais, né, assim, né, Sandrinha, primeiro eu quero, né, te agradecer aí por ter lembrado de mim, né, e a última ainda, né, para fechar esse ano aí, que foi um ano realmente bem atípico para a gente, né, e eu acho que muito do que a gente vai conversar também hoje é de como a gente, talvez, ter um ressignificado, né, aquela coisa dos pontos de vista sobre esse ano, né, o que que ele pode criar para mim na minha vida, como eu posso aprender com esse ano, né, o que que eu posso evoluir, né? Que eu acredito muito nisso que veio, né? Também para um desafio, como a gente se lapidar, como a gente aprender com esse ano, né? E durante todo esse processo, né, cada vez mais assim as pessoas ficam com inseguranças, né, com medos, ansiedades, né, não sabem lidar com algo novo, né, afinal de contas é a primeira vez, né, que eu pelo Uhum. menos também, né, Sandrinha, assim, no tempo que a gente está aqui com esse corpo aqui, foi a primeira vez que eu passei uma pandemia, né, Bah. então, sei que a humanidade já passou, né, no modo geral, na sua história aí, mas a gente aqui, então, assim, tudo é novo, né, como eu vou reagir, como é que eu vou resolver algumas coisas, né, então, a questão, assim, dos produtos, por exemplo, é a questão que a Sandrinha coloca dos rituais, né, é no sentido assim, não precisa ser um ritual complexo de coisa assim, eu tenho que fazer isso, aquilo, tal entidade, não sei o quê, né? Mas são coisas simples que tu traz no teu dia a dia, que tu faz com uma certa frequência, né? De preferência todo dia, que são coisas que te trazem um fortalecimento, né? Te trazem um bem-estar, né? Então, eu, por exemplo, eu notei que, como eu faço faculdade também, então sou terapeuta, trabalho com os cosméticos, tenho a faculdade, que eu estava num momento muito cansada. E ainda tem essa questão também de ter que emocionalmente estar se adaptando a uma situação de pandemia, por exemplo, né? Convivendo com tudo que a gente conviveu, notícias, gente preocupada, né? E vindo trazendo tudo isso para nós também, né? Então, uma das coisas que eu me dei como aliada foi tomar banho de manhã quando eu acordo, que eu nunca fazia isso, né?
O que eu fazia antes? Eu tomava de noite, geralmente, né? E aí eu percebi, ó, desculpe os cachorros aqui, tem muito cachorro na minha rua. Eu percebi que vou tentar, vou experimentar, né? Então, o que é um ritual assim? Experimente trazer algo que para ti vai fazer um sentido, né? Então, eu também li no início do ano passado o livro Aquele Milagre da Manhã, que vocês devem conhecer, né? Do Harold, Milagre da Manhã. Então ele fala, né, que essa primeira hora da manhã que a gente tem, ela é importante para toda a energia do nosso dia, né? Então, por exemplo, né, não que tu vá tomar o banho de manhã porque eu estou sugerindo, mas é uma sugestão para você experimentar, para ver se vai fazer sentido para ti, né? Então, tomar um banho, nem por exemplo, um sabonete energético, alguma coisa com ervas, né? Usar mantras, de repente coloca um spray no banheiro também, usa da tua intuição, né? Porque nem a Sandrinha falou, né? Eu intuí, né, que eu deveria de fazer aqui as lives, né, do projeto Todos Somos Juntos, né? Todos juntos. Então, intua para você o que vai te trazer um benefício, né? Então, eu comecei a tomar o banho de manhã com sabonetes. Eu vou dizer para você assim que o meu cansaço praticamente, assim, ó, eu não sei mais o que era o que eu estava antes de parecer um zumbi. Eu acordava cansado, né? E agora não, eu acordo com disposição, né? E a questão também do exercício do timo que eu faço quando eu acordo, que antes de levantar da cama, da técnica do barra de axis, né, traz essa consciência para a nossa glândula timo, né, que é uma glândula que está próxima à chakra do coração, que ela é responsável pela nossa imunidade, pela nossa energia, né, e dentro da técnica do Barras, a gente só comanda para o corpo. Exercício do timo, ative-se, né? Pode falar várias vezes. Eu gosto de visualizar o timo como se fosse assim uma grande flor, né? Desabrochando, assim, como se estivesse sendo ativado realmente, né? Porque a gente sabe que quando nós éramos mais jovens, o timo estava maior, estava mais ativo. E quando a gente vai envelhecendo, o timo fica mais assim, murchinho ali. Então, ele precisa ser ativado, né? Então, uma das coisas que eu faço quando eu acordo é isso, né? Questão dos sprays, gosto de sprays, gosto de incenso, coloque no teu dia, né, algo assim que simbolize, né? Então, esses tempos também eu falei sobre altar, né, Sandrinha, assim, que quando a gente monta um altar, o fato de estar montando um altar, ele é mais para ti como ser humano, né? Não que os seres de luz, né, precisem daquilo, né? Mas é para te auxiliar nessa conexão. Então, tudo que tu te identificar, que for verdadeiro para ti, que vai te auxiliar no teu dia a dia, te fortalecer, usa, né? A gente tem que ter um movimento, né? Minha Sandrinha falou, às vezes a gente coloca muita desculpa, né, para não fazer as coisas. Então, a gente tem que se dar conta, né? Eu acho que todas as lives, algum terapeuta, à sua maneira, deve ter falado isso, né, Sandrinha? Do quanto nós somos autorresponsáveis pela nossa vida, né? Pelo que a gente cria, inclusive pelo nosso bem-estar, né? Como é que tu reage com as coisas, né? Qual é o significado que tu dá para as coisas que te acontecem, ou pela pandemia, por exemplo, né? O que tu tá fazendo no teu dia a dia para te trazer uma mudança, de repente, num estado mais denso, um sentimento, uma tristeza, uma falta de perspectivas, né? Qual é o movimento que tu está fazendo para sair disso? Né? Então, um exemplo assim, tu tá mal, vai lá e toma um banho, tu já tá fazendo um movimento, né? Pode ser alguma outra coisa, vou me auto-aplicar reiki, né? Quem é reikiano aí, né? O que você sabe? Ou o que tu pode ir atrás? Quem é que pode te ajudar? Aí vem as perguntas, né, Sandrinha? Tu pode fazer uma pergunta. Ok, estou nesse momento. São mágicas, né? Então, quem é que pode me ajudar? O universo, mostre para mim quem pode ser uma contribuição na minha vida. Mas faça algo. Sim. Né? Então, isso é muito importante, né? Sim, sim. Tudo isso que tu tá falando corrobora bastante com dois aspectos, assim, o do novo, né, que foi um grande convite que o seu Corona chegou trazendo para nós, foi de exercitarmos a nossa criatividade. E criatividade nada mais é do que fazermos algo novo, né? E como tu estava falando, não precisa ser nada assim, ó, imenso, catastrófico na nossa vida. Sim. Pode ser algo bem pequeno. Olha só como impactou no teu bem-estar geral, só trocar o momento do teu banho. Antes era de noite, agora passou para de manhã, já mudou tudo, né? Exato. E também a questão do estado de presença, né? A grande maioria das pessoas
que acompanharam o projeto e depois me deram respaldo das lives que viram, né? E também que a gente tem acessado nas terapias, né? O coronavírus, o que ele mais desperta nas pessoas é o medo e a ansiedade, né? Isso, claro, falando desse nosso desafio coletivo atual, mas isso é um tantinho desse tamanho dentro de nós que veio a somar do tanto que já existia antes. Antes nós tínhamos outros motivos que só se somaram, né? A essa questão aí global toda que nós estamos vivenciando. Mas o estado de presença, ele é primordial para que a gente consiga analisar o nosso contexto de vida e, consequentemente, usar a criatividade e proporcionar algo novo, fazer algo novo, Exato. porque é um negócio, né? Se eu estou só com a minha atenção no passado, eu estou depressiva. Se eu estou com a minha atenção no futuro, eu estou ansiosa. Então, eu não consigo fazer nada no hoje. Né? Então, é bem isso que tu estava falando, assim, né? São as pequenas atitudes que promovem um bem-estar e, como eu gosto de dizer, assim, né? Eu sou uma terapeuta, aliás, antes disso, eu sou uma pessoa muito ligada à fé, né? Eu preciso ter um ancoramento de orações, de mantras, de meditação. Esse ano, meditação entrou para mim, assim, com muita disciplina, coisa que eu não conseguia fazer antes. Né? Então, se você tem também essa necessidade íntima de se conectar com algo superior vibracionalmente a você, faça isso, peça amparo, né? A espiritualidade, por N portas, N espiritismo, umbanda, grande fraternidade branca, hoje em dia isso está super, hiper, tripler, mega divulgado, função das redes sociais, né? Mas tem chegado a nós muitas informações de que nós estamos recebendo muito amparo espiritual, muita luz. Então é só você se ligar de que não precisa nem subir tão lá em cima, né? É só se abrir intimamente para receber essa conexão com seus mentores espirituais, seja de que linha for, você vai notar uma ajuda e vai ficar facilitado essa sua busca por bem-estar. Mas realmente precisa ter atitudes íntimas, né? Ter a predisposição para isso. E para a gente se conectar, tem bem essa busca que tu falou da presença, que é a gente começar a sair mais da mente, né, do raciocínio lógico, para o sentir, né, o intuitivo, né? Então, aquela questão assim que eu falo muito também, que o universo, né, espiritualidade, ou quem você acredita, que minha Sandrinha falou, tu vai ter um ponto de referência, né? Então, eu acredito sei lá, em São Miguel, na Kuan-Yin, na Fraternidade Branca, na religião que tu frequenta, né? Você vai sentir aquela conexão conforme tu vai aumentando o teu estado de presença, se permitindo, então, sentir e sair dessa questão do racional que prejudica muito a gente, né? A gente fica analisando muitas coisas, comparando, né? A gente sabe que a nossa mente tem um papel de referência das coisas que a gente já passou na vida, né? Como se fosse um arquivo, né? Então, ela não traz, assim, para nós, quando a gente quer acessar coisas diferentes ou novas possibilidades, a gente tem que partir para o sentir. Né? Então, as perguntas, por exemplo, que eu ensino nas lives que eu faço no meu Instagram, o Débora Oliveira Alquimia, né? Eu falo muito das perguntas porque, para mim, ela tem sido uma ferramenta também de bem-estar, né? Que me auxilia o quê? A eu estar no estado de presença da energia daquele dia, né? Do que é preciso em cada situação de mim, né? A gente fala as nossas demandas, né? O Barra de Axis fala que é a minha demanda, o que eu preciso fazer, e o universo faz a parte dele também, e é um ato, assim, de parceria, né? Então, se eu acredito, né, na espiritualidade ou no universo, quem quiser chamar, é eu conseguir me conectar, estar em parceria e fazer a minha parte, né? Então, tem aquela parábola que fala, né, assim, que a pessoa estava navegando lá numa canoa, por exemplo, e se afundou, né? Começou a se afogar, né? Aí ela começou a chamar por Deus, Deus mandou um remo, mandou uma pessoa para ajudar, mandou isso, mandou aquilo, e a pessoa, tu não me ajuda, naquele estado ainda de reclamar e não estando no estado de presença, e apareceu os sinais ali, que era o que a pessoa ia fazer o movimento de pegar aquilo ali. Né? Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, assim, a espiritualidade, ela está o tempo todo falando com a gente, mas de maneiras que não são tão lógicas para a nossa mente, né? Daqui um pouco, assim, é através da live aqui, que
você vai receber um insight, uma intuição, uma mensagem que eu e a Sandrinha está falando aqui. Né, Rose? Uns corações aí. Então, e a gente, como é que a gente vai perceber essa sutileza, né? Porque não vai vir estampado assim, faça isso, Débora, pegue isso e faça isso. Tu vai ter que a que gente espera, né? usar. E as pessoas querem uma fórmula pronta, né? Elas não querem ter nem um trabalhinho ali nem de decifrar os sinais, né? Ela quer já vir. Então, isso não acontece. O que acontece? A gente vira ano, entra ano, né? Aquelas promessas de ano novo. Agora eu vou emagrecer, agora eu vou dar o jogo das finanças, né? E não faz nenhum movimento diferente. Ela continua nas mesmas coisas. Então, é a gente refletir um pouco, né? E eu acho que esse ano ele veio muito também para isso, nos trazendo mais para momento de silêncio, estando em casa, né? Desacelerando um pouco algumas questões aí de trabalho, muitas vezes meio forçado, né? Aprendendo a valorizar aquilo que a gente tem também, né? Que muitos também conseguiram manter os seus empregos, por exemplo. Então trouxe assim uma oportunidade de reflexão, né? Muito grande. E eu acho que é da gente aproveitar, né? Para o ano que vem a gente começar aí com uma mentalidade diferente, né? Exatamente. É o que eu digo sempre para as pessoas que me vêm com essas questões, né? Trazendo meio que um comportamento repetitivo, né? Um inconsciente coletivo da reclamação contra o Criador, independente da crença, Sim. né? Uma reclamação contra o Uhum. Criador que criou esse vírus e não mandou o milagre antes ou depois, Pois sei lá em que momento, né? Sim. Aí eu já cheguei ao ponto de pegar um espelho e colocar na frente da pessoa e dizer, tá enxergando? Aí ela, tô me vendo no espelho. Eu, pois então, aí tá um milagre. O que mais tu espera? Né? Porque, na verdade, nós somos o milagre da criação, né? Jesus, quando esteve entre nós, ele disse, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. A gente parece que ficou surdo para isso, né? Imagina todos juntos, né? Pois então, todos juntos, olha só. Menina, olha só esse projeto agora. Imagina Jesus vivendo nessa época. Será que ele teria feito um projeto de lives assim, né? Olha só que legal isso, né? Claro que ele falava por linguagem figurada, a gente tem que interpretar, a gente tem que analisar as palavras do mestre, mas o que ele quis dizer foi isso, né? Que nós éramos iguais a ele. Nós só estávamos um pouquinho mais atrasados na escola da vida. Tipo, a gente estava lá no prézinho, quando ele esteve entre nós, ele já estava concluindo faculdade. E ok, tá tudo certo, né? Só que a questão é que a gente precisa se dar conta de que nós somos tão capazes como Jesus de aprender aquelas contas difíceis que ele fazia, de resolver aqueles problemas lá de português, de história, geografia, sei lá eu, complexos que ele fazia, a gente também tem essas capacidades. O primeiro passo é aceitar isso, né? Quando a gente aceita isso, de que nós somos capazes, o mundo já se abre diante de nós, né? Essa ficha aí, comentar uma coisa. Saiu justamente quando eu fiz o curso de barras, né? Tu citasse barras de Axis aí. Realmente é uma terapia divisor de águas para quem faz, né? Porque traz um esclarecimento bastante plausível desse relacionamento com o universo através das perguntas, né? E olha só, o mais interessante, né? Como a gente é direcionado para os facilitadores certos, né? A minha facilitadora, ela fazia muitas relações da lógica de Axis, né? Com as questões bíblicas, né? E ela falou, ela trouxe para nós várias citações de Jesus que são perguntas de Axis, guria. Isso é muito legal. Isso é muito legal, é muito profundo. Era praticante de barras. Practitioner. Mas é que tudo começa com uma pergunta, né, Sandrinha? O que na humanidade não se descobriu que não começou com uma pergunta? Os homens lá das cavernas, lá, né, quando queriam descobrir como caçar melhor ou como cozinhar aquele alimento, né? Provavelmente estavam se questionando ali, como é que eu vou fazer isso aqui, né? A questão quando veio a roda, por exemplo, esses dias eu vi um desenho até que tem no Amazon Prime, um desenho bem engraçado, assim, que traz
duas pessoas que viviam eram homens da caverna, assim, né? E aí, cada episódio, como a humanidade descobriu tal coisa, né? A roda, o fogo, né? É bem engraçado, é bem legal, assim. Então, tudo que a gente... E a mesma coisa com nós, a nossa vida individual, né? As perguntas, eles falam, né? A pergunta empodera e a resposta desempodera, porque a pergunta, ela acessa mais possibilidades, né? Do que quando a gente quer uma resposta pronta, que é o que a gente estava dizendo, a pessoa quer fazer uma oração, né, uma meditação e vir uma resposta e cai no colo dela. Enquanto que a gente tem que ter mais consciência, né, de todos esses dons, né, essas capacidades que a Sandrinha comentou, para a gente acionar o nosso poder de criação, né? Então, as perguntas é uma das ferramentas que a gente pode fazer para trazer mais consciência, né? E aí cada pessoa vai ver o que se identifica, né? Enfim, né? E isso que tu comentou, Sandrinha, da questão, assim, de primeiro a gente perceber a nossa capacidade. Eu tenho mais um exemplo para contar também, que esse semestre, né? Foi um desafio também com a questão da faculdade, porque começou a ser online, né? Então, além de já ser matérias difíceis naturalmente, tu não tem ainda referência muito presente do professor. É um desafio tu tirar dúvidas, né? Então, eu já tinha umas crenças assim comigo em relação à química, né? Que eu faço faculdade de farmácia e tem muita química. Sim. E eu andei penando lá numa cadeira de química, né? Então, eu comecei a adquirir uma crença, assim, que aquilo ali, para mim, era difícil, que eu não ia passar e tal, e tal. E aí, eu comecei a usar as perguntas e as ferramentas comigo, a receber sessão de barras, né? Então, ali, eu fiz o movimento, né? E comecei, não, eu tenho que acreditar em mim, se tem colegas que conseguem, eu também posso, também sou capaz, o que é isso, né? Mas não foi no primeiro dia, na primeira semana que eu consegui superar isso aí. E aí eu comecei a pensar que a do Barras fala, né? O que se requer de mim sai do vitimismo, do trauma e do drama, né? E eu comecei, o que eu fiz? Revi todos os meus horários, vi o que eu precisava de horas para estudar, todas as matérias que eu tinha que estudar, e fiz, ó, de tal e tal, de segunda a quinta eu vou estudar tal e tal horário, vou trabalhar tal horário, né? Nem que eu tenha que trabalhar sábado, domingo, de noite, não sei. Eu vou dar um jeito se eu escolher fazer a faculdade. Então, é assim, quais são as tuas escolhas, né? E o que tu vai fazer para conseguir alcançar é, de fato, a tua escolha. Porque aquela coisa, por exemplo, a gente fala muito do emagrecimento, né? Que até continuo na luta com esse negócio, né? Que é o seguinte, né? É uma coisa de louco, né? Então, assim, é o processo de movimento. Está te movimentando para sair daquela situação ou não, tu não estar fazendo nada também é uma escolha. Mesmo que seja inconsciente, né? Que muitas das informações que a gente tem é num processo de inconsciência. Então, por que as perguntas nos ajudam a trazer consciência? Então, assim, eu estava reclamando de química, mas o que eu estava fazendo? Eu estava estudando o suficiente? Né? Aí eu comecei a mandar e-mail para o professor com dúvida, né? Tem uma monitora lá da cadeira também, mandei tudo que era coisa no WhatsApp para ela, né? Procurei professor particular, teve um dia que eu fiz uma aula e tirei conceito B, tirei nota 8,99, que eu nunca imaginei que eu ia tirar em química na faculdade, na vida, né? Aí eu, nossa, fiquei assim emocionada e mais feliz de quando eu passei no vestibular, né? De assim, ó. E aí, Olha só que história. foi uma superação que eu tive comigo mesma. Daí o meu esposo olhou para mim, não sei se quem é da época do Chaves aí, que via o Chaves no SBT, tem uma parte do Chaves, lembra? Da escolinha do professor Girafales? Uhum. Que daí tinha uns que tiravam nota boa e o Chaves dizia assim, mas isso aí qualquer um que estuda consegue. Lembra? Então são assim, né? Aquela coisa assim, o que tu tá fazendo para conseguir isso que tu deseja? Né? Então é tu te empoderar do que tu é capaz e fazer o que é necessário. O que quem consegue tal coisa que tu tanto deseja está fazendo. Né? Então, por exemplo, aqui na pandemia, a Sandrinha se reinventou, né? Criou um movimento. Agora a Sandrinha está bombando aí nas redes sociais. Tu teve que te desafiar. Não foi? É verdade. Sim, sim. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu fosse... que eu era capaz, eu acho até que eu já sabia, mas eu acho que faltava um pouco de coragem, sabe? Porque é uma responsabilidade tu ensinar, né? E é aquele negócio, assim, parece um tampão de ralo, sabe? Depois que tu tira o tampão,
vem um fluxo assim, guria, é impressionante. Eu coloquei todo o meu saber à disposição em cursos, mas assim, de maneira leve, tranquilo. Eu não Fala sofri tudo, nada para gravar as aulas. maravilha. Até É. começa a gostar, né? Não tá gostando dessa brincadeira agora? Tu te permite, né? Tu te permite. Exato, E exato. muda a relação também com as pessoas, porque antes era uma relação assim muito de solução da dor. A terapeuta, né? A relação que eu tinha com as pessoas era de terapeuta. Agora é uma relação de mestra, professora, né? Tira dúvidas, sei Sim, lá, né? exatamente. Então as É uma pessoas outra tipo de recorrem papel, a né? mim com outros assuntos. E isso tem sido muito legal, porque a coisa desdobra e desenvolve, o que a gente aprende, isso é muito verdadeiro, assim, que a gente aprende muito mais quando a gente começa a dar aula. Isso É, a eu gente aprende ensinando, pude né? Porque comprovar. tu tem que ir atrás, né? Gratidão, Fátima. Uhul! O que mais é possível? É isso aí. Querida, olha Obrigada. os colegas entrando aí, a Juliana Vergutz esteve aqui conosco também, a Cleusa Particelli está aqui também, um beijo para as duas, Ah, legal. gratidão por estar aqui conosco hoje. Eu convidei todos os nossos colegas que estiveram aqui, convidei particularmente individual, todos eles. Claro que alguns não vão Show. poder, né? Porque estão atendendo, estão em função e tal. Esse horário, ele foi feito no auge da pandemia. Então, 15 horas estava todo mundo em casa, Ah, né? A sim, gente é não verdade. estava tanto em função, Agora já né? tá nem tanto. Mas agora já tá, as pessoas estão mais ou menos retomando, né, as coisas assim. Então, já não é todo mundo que está à disposição às 15 horas, mas a gente manteve para honrar com o público, né? Tem muita gente acostumada com esse horário. Então, aí a gente manteve o horário. É isso aí. O Débora, pessoal vai eu me criando, lembro sim, de um vai sacrifício que fazendo tu os fez horários. isso aí que tu falou. Eu me lembro. Como saber? Eu não ouvi. Eu me lembro de um sacrifício que tu fez para conseguir esse resultado aí da cadeira de química, né? Eu me lembro de uma mensagem tua no grupo lá dos nossos encontros holísticos, né? Dizendo para o pessoal que tu ia te ausentar por um pouco do grupo em função de outros compromissos, né? E aí tu saiu do grupo. Então, às vezes, né, para exemplificar que às vezes a gente precisa tomar decisões que são desafiadoras, né? Decisões Exatamente. que, num primeiro momento, É, assim, nos causam um certo pesar no coração, né? Mas que objetivam algo muito maior. Olha só o resultado que tu exatamente. teve, É, né? graças Então, a agora que tu mim, já ao passou universo, a na Deus. cadeira, tu pode voltar para o grupo, né? Pois é. Que agora eu sei que eu vou. Agora eu peguei o gosto, falei para minha família, agora eu só quero saber de. Não exigindo aquele grau, né? Mas falei assim, eu quero 8 para cima agora. Que eu sei Como que eu eu sou disse, capaz, né? segue com a Então, é, mas tô isso que com tu a falou das escolhas, né? É bem importante, porque às vezes realmente a gente não está querendo, assim, primeiro olhar para o que, que a gente pode tirar que está nos atrapalhando, né? Às vezes a gente tem que colocar coisas e tem que tirar outras que estão, não que não sejam importantes, mas que naquele momento não vai te levar naquela tua escolha primeira, digamos assim, né? Então, no momento, por exemplo, no caso da faculdade, ou para você que está assistindo, pode ser alguma outra coisa, seja, precisa da tua atenção muito forte hoje, né? O que que na tua vida tu pode daqui um pouco estar revendo de coisas que daqui um pouco tu vai ter que pedir ajuda para alguém, aí tu vai ter que te desafiar a aprender a delegar. Isso foi uma coisa também que eu escolhi, foi uma ajuda no meu trabalho de produção de cosméticos. Toda sexta-feira, o dia inteiro, eu tenho uma ajuda que antes eu não tinha, que veio agora na pandemia, né? E é Uhum. uma menina assim, que veio através de uma pergunta. Eu dormi fazendo uma pergunta de quem poderia me ajudar, e eu acordei com a imagem da moça na minha frente, que é a Brenda, que participa de um grupo de mulheres empreendedoras aqui em Guaíba. Aí Uhum. eu entrei em contato com ela. Ela tem MEI, né? E não está trabalhando, enfim, de carteira assinada. E ela, na sexta-feira, justamente o marido dela tem folga no trabalho e fica com o filho, e ela veio trabalhar comigo. E ela Olha está só. sendo super contribuição assim para mim, né? Tipo assim, eu e ela juntas até meio-dia faz um monte de coisa, né? Então assim, você fazer um movimento de o que se requer. Vamos olhar para isso, como eu posso melhorar isso? O que mais é possível aqui para resolver isso que eu não estou percebendo, né? Traz para a consciência o que pode te ajudar,
né? Daqui um pouco também, assim, eu tive que diminuir questões, assim, de grupos, porque eu não estava nem conseguindo acompanhar, né? Eu mal estava conseguindo dar conta do que eu tinha me proposto para fazer, que eu tive que rever todos os meus horários, pedir ajuda e tudo mais, né? Então é isso, gente, assim, faça um movimento, né? Não desista, não se apavore, né? Mas tente cada dia com um novo olhar, trazendo novas maneiras de... Tudo tem como resolver, né? Tudo, tudo, tudo. A gente fala assim, né? Tem aquela frase, só não tem solução para a morte, né? Mas que é um clichê, digamos assim, porque a morte também faz parte da vida, né? E a gente viu muito isso de perto esse ano também, né? Para refletir também sobre o aspecto de morte, né? E de vida, né? Sim. Mas tudo realmente a gente tem poder, a gente tem capacidade, a gente pode mudar na nossa vida, né? A gente tem uma pergunta ali, parabéns para ti, Sandrinha. É o Gideon, querido. Gratidão. Gideon também esteve aqui conosco. São os colegas todos que estão aparecendo. O Gideon legal. sobre psicologia transpessoal. Foi muito legal a live com ele também. Tá lá gravada na nossa playlist. Gratidão. Legal, muita coisa boa, hein? Por estar aqui conosco hoje. Então, Débora, o que tu tens, assim, dos rituais, né? Tipo, a gente brincava hoje falando, esse ano não vai dar para pular 7 ondinhas, né? Não vai dar para fazer aquelas coisas todas que normalmente as pessoas fazem quando vão para os seus réveillons, né? Fazer aquele montão de promessas, escrever a sua cartinha para o ano novo, né? Que na maioria das vezes a gente não cumpre o que a gente bota ali ou cumpre muito pouco e tal. O que tu teria de dicas assim para que a pessoa pudesse fazer num sentido de um ritual de interiorização, né? Porque como todo esse movimento aí nos pediu para que a gente voltasse para dentro, né? A despedida de 2020 para a recepção de 2021 não pode fugir muito disso, né? A gente não pode sugerir para as pessoas fazer algo muito para fora, porque senão ficaria incoerente com o momento que todos nós estamos vivenciando, né? Afinal de contas, a maioria de nós ainda está num processo de muita interiorização, muita reflexão íntima em função de tudo isso, né? Que nós vivenciamos esse ano. Então, o que tu teria de dicas, assim? Olha, Sandrinha, eu refletindo sobre isso, assim, o que me ocorre de compartilhar com as pessoas é a gente ter um olhar de gratidão por nós, de como a gente reagiu com esse desafio, né? De ter um olhar, assim, mais de aceitação, de acolhimento, de bondade com a gente mesmo e não, assim, pelo lado errado, né, daquele julgamento de como a gente fez ou como não fez, né? Então, daqui um pouco, pode pegar um papel e uma caneta, que eu acho legal ter esse movimento também de escrever, né? E colocar assim, tudo que eu sou grata em relação a eu mesma, né? Como eu reagi, por exemplo. Eu acho assim, porque aí a gente foca no positivo, a gente foca na gratidão, que a gente sabe que tudo que a gente foca aumenta e gera mais fluxo daquilo que a gente está focando, né? Então, se ficar olhando assim para, fiz isso errado, né? Fulano lá superou tal coisa da pandemia, eu não. Você não vai estar tendo nada de legal para ti fazendo isso, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente agradecer a gente mesmo, a pessoa forte, né? Primeiro por a gente ter escolhido como espírito, a gente está passando por isso, porque com certeza eu acredito que a gente já veio com essa informação de escolher passar por uma pandemia, né? Ou por um desafio parecido com isso e veio em estilo de pandemia. Então, assim, com certeza, espiritualmente, é um crescimento muito grande, né? A gente está passando por isso. Então, é uma oportunidade. Então, já é um ponto de vista muito grandioso a gente enxergar dessa forma. A gente já sai do negativo da pandemia, né? A gente sabe que tem muitas perdas, né? Questão de morte, de saúde e tudo mais. Mas o que está certo sobre isso é que a gente não tem hoje uma lógica para perceber, né? Sim. Então, é a gente escrever. Eu, por exemplo, eu me lembrei também, refletindo sobre o que eu sou grata, né? Em relação a eu mesma, que foi no início da pandemia, né? Eu não tinha mais como entregar o meu produto, porque o correio fechou aqui na minha cidade, né? Então, as transportadoras, estava aquela função toda, né? E aí eu descobri uma teleentrega
que eu fui atrás também, descobri, aí daqui a pouco descobri uma transportadora que voltou a funcionar e era aqui no meu bairro, que até hoje eu uso, que eu fui descobrir na pandemia. Então, assim, é só um exemplo para te verificar, assim, ó, o quanto eu me superei, eu descobri, eu tive que ir atrás e eu consegui na pandemia, né? Sim, Então, sim, veja como você teve crescimento com isso tudo, né? Então, se tu passa por isso e tu sai, né, ainda mais forte, né? Imagina que a gente está pronto para qualquer coisa, né? Por que que a gente vai agora daqui para frente se preocupar com algo se a gente tem como tudo a gente ter uma solução, uma clareza, acreditando nesse uhum, ser, né, potente que todos nós somos, né? Que sim, nem Jesus fala, né? A imagem e sim, semelhança, é, né? sim, sim, Então, eu acho exatamente. que uma das coisas assim, escreva todas as superações, lembre de cada detalhe que tu teve que superar, que tu teve que aprender, porque a pandemia te trouxe uma situação que tu teve que contornar. E seja grato por isso. Sim, Pare de olhar o lado errado de si, né? E aí, depois disso, depois de assim, de focar bastante na gratidão, coloque daí coisas que tu quer para o ano que vem, né? Aí vem a parte assim, tá, né? Eu sou grato, mas eu quero também sobrecriar tal coisa, né? Eu quero, sei lá, aumentar meu número de clientes, eu quero me relacionar melhor com a minha mãe, eu quero ter um relacionamento amoroso melhor, ou conquistar um. O que que eu quero? O que que para ti vai ser bom para o ano que vem? E o que que tu pode fazer já hoje, não esperar virar o ano, né? Porque o ano é só uma referência de data, né? O que que eu já sim, posso fazer hoje, não deixar para amanhã, né? Então, acho que seria bem bacana o pessoal ter mais um olhar de gratidão, assim, até pela situação em si e pelo seu comportamento, né? Como tu reagiu, sim, sim. valorizando cada vitória que tu teve, né? Porque no início, eu me lembro que eu fiquei meio pateta, assim, né? Com o negócio de não ter como entregar, eu fiquei meio assim, correndo atrás do rabo, né? Meio Só que não choque, né? demorou muito tempo, né? O Uhum. choque inicial, né? Que o Sim, Barras todos fala, o nós, além, o né? efeito Todos do nós além, ficamos. né? Mas depois eu fiz um movimento e consegui. E nisso, várias coisas, se eu parar, eu vou ver, nossa, várias coisas eu consegui dar um jeito, fazer diferente, rever, né? E vocês, eu tenho certeza que está assistindo também, né? A Sandrinha, só o fato de ter comentado aqui, né? Sobre a questão de fazer mais lives, provavelmente a questão com teu filho também, né? De escola, de ser online, teve que adaptar a Hum, rotina e tudo mais, né? As mamães aí com sim. os filhos Me em descobri casa. uma professora nata, minha filha. Me descobri uma professora Olha aí, ó. nata. Esse ano expliquei multiplicação, divisão, potenciação. Viu? Olha aí. Entrei no mundo da matemática esse ano, que foi incrível. Assim, todas as mães, né, de crianças pequenas tiveram que, em algum nível, né, cada uma dentro das suas possibilidades, desenvolver atividades nessa área, mas principalmente o X da questão de maior aprendizado foi o comprometimento, né? E aí entrando Sim. fazendo um link, né, dessa questão materna aí com o tema da nossa live de hoje, né, para show urucubaca no sentido de reconhecermos de que todas nós mães também somos professoras e não adianta fugir desse compromisso querendo repassar para a professora da escola ou para a pedagoga ou para a psicóloga ou Com para certeza. avó, né? Hoje em dia tem muitos Técnica de casos assim educação de avós também. assumindo esse papel. Não, esse ano o bicho foi com a mãe mesmo. Senta ali na mesa e vai ensinar a continha de mais, continha de vezes, de dividir com o teu filho e vai conhecer os meandros de aprendizado do teu filho. Olha, o que se aprofundaram os meus laços emocionais com meu filho esse ano, e tenho recebido notícias de que aconteceu isso com outras mães também, né? Que tiveram olhos de ver, que se permitiram esse movimento, né? Isso é uma das principais coisas, deve ser assim um dos itens top dessa lista que tu está sugerindo, né? De fazermos para agradecermos, porque realmente foi uma ressignificação da palavra maternidade, né? Não é Verdade. mais só pagar a escola.
ir nas reuniões, né? Antes, ok, Exato. até tinha um tema ou outro, um trabalhinho ou outro para fazer em casa, né? Mas esse ano não, nós tivemos que assumir praticamente todo o aprendizado dos filhos em casa, né? E junto com isso ainda trabalhar, ainda ganhar dinheiro, ainda limpar a casa, ainda fazer Exato. comida, porque a gente está o É, tempo inteiro dentro de casa, né? Então exatamente. a gente tem que fazer café da manhã, almoço e janta e uns lanchinhos aí pelo É, meio, né? Então, meu Deus do céu, haja folha para fazer cara, essa lista esse ano. puxada, é verdade. Então, tu imagina quando as coisas voltarem, né? Pelo menos assim, se assentarem mais, tiver a vacina e tudo mais, a gente vai fazer as coisas com o pé nas costas, né? É isso que eu penso. Na Não dá verdade, para eu reclamar de acho mais que nada, né? a intenção desse movimento todo é literalmente ressignificarmos os desafios diários. Não enxergarmos É, mais muito tanto com o importante. piloto automático, com o 220 volts ligado, sabe? É. Sem ter aquela quinta marcha que a gente levava antes. Hoje mesmo ainda respondi lá no nosso grupo dos encontros holísticos para a Ali Hag, que é uma colega nossa, é a gestora dos encontros holísticos, né? Sim, Todos nós nos conhecemos graças a ela, né, Débora? exatamente, exatamente. Ela é Depois uma de pessoa assim, influência pra ligada no gente. 220, é o tipo da pessoa que administra 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí ela me pediu algo lá, faz uns dias que ela está me pedindo algo lá no grupo, e eu com várias coisas para fazer, né? Dentre elas divulgar nossa live, até comentei isso contigo, né, ali no Whats. Uhum, Aí eu respondi para a sim. Ali: "Ai, Ali, eu tô numa fase assim que eu decidi que eu não vou mais correr para fazer as coisas. Quando eu puder, eu faço o que tu me pediu", né? Isso é uma Seu quebra de tempo paradigmas é. muito grande, porque É, normalmente a gente entra nesse inconsciente coletivo. Então, se eu estou falando com uma pessoa ligada no 220, eu também entro no 220. Pra, não, é bem isso aí. É. E né? aí Então, faz a o gente nosso conseguir autoconhecimento, né? ter essa escolha de poder puxar o nosso breque e dizer, tá, eu vou te atender, mas só um minutinho que eu vou fazer um pouquinho mais Só devagar, se comunica com as né? pessoas, fala, né? Te coloca Isso. nessa de baixar o teu julgamento, ser daquela coisa de eu tenho que ser, né? O estereótipo da Mulher Isso. Maravilha, Isso. primeiro Então, contigo eu acho que mesma, quando né? as coisas assentarem um pouco, eu acho que a gente vai estar mais nessa vibe, assim, né? Mais na vibe do olhar no olho da pessoa que está É, se relacionando ali com a gente, né? E ver realmente qual é a necessidade que ela tem. Realmente é para ontem que ela precisa? É para agora? Pode ser para amanhã? é, Posso fazer com mais calma, com exatamente. mais carinho, para ficar mais bonito, né? É, Eu acho que vai sim, ser mais nesse muitas sentido, coisas de assim, qualidade, né? pelo menos é o que eu tenho notado, assim, das pessoas nos seus interiores, referindo fazerem dessa maneira, né? Sim, eu Estando tenho muito isso assim também no meu impulso, assim, digamos assim, né? Ser assim muito ligada, querer fazer tudo ao mesmo tempo, não querer soltar nada, né? E eu justamente fui obrigada, por questão de estar me sentindo sobrecarregada, a rever, e daí que nem eu comentei assim, de pegar as coisas, ó, o que que é importante, tem que botar isso em 24 horas vezes 7, que é 7 dias por semana, e tem que dar certo. O que estiver fora disso tem que tirar, né? E é tu te permitir, então, né? E primeiro, assim, fazer um filtro, né? O que tu tá fazendo? Tá indo de encontro, né? Aquilo que é realmente fundamental para ti, ou tu fica nessa de. Primeiro, aquela coisa de aprender a dizer não também, que tu comentou, né? Às vezes, assim, não é um não definitivo, mas é assim, no meu tempo, né? Hoje meu tempo tá diferente, eu tô me respeitando, eu tô olhando para mim, né? Então, isso é bem importante também, né? Eu comecei também mais com clientes, também a questão de prazos, né? De repente, fala para o teu cliente, te comunica, a pessoa ela é inteligente, ela também tem empatia por ti, ela vai entender. Mas a gente tem que falar, a gente tem que estabelecer muitas vezes assim, aqui eu que mando no sentido de assim, né? O que que entra aqui na minha energia? Ou se tu tem uma empresa, quem manda nas regras da tua empresa é tu, né? Então são coisas assim que a gente que não tem às vezes naturalidade, diz quer dizer sim para todo mundo, foi obrigada a dar uma olhada agora na pandemia, porque se eu dissesse sim para todo mundo na pandemia, eu ia ficar louca, Aham, né? Então, exatamente. ainda bem que eu consegui perceber, né? No arroz aqui falando aqui, ó, Sandrinha,
Eu fui criada fazendo tudo para ontem, dava nós nos nervos, quando as pessoas não atendiam a minha velocidade de aprendizados. Ai, me vejo muito nessa frase assim também. Eu sempre fui a louca do me irritar com. E a gente daí pensa que a pessoa fala assim, é lerda, é tartaruga, isso, aquilo, né? Às vezes tu até pensa, né? Ah, mas que, né? Demora, tal, que é tudo ali, tá sempre com pressa. E eu comecei a me sentir mal e eu percebi em mim que eu estava sempre com pressa. Né? Eu fiquei pensando, mas que coisa que eu tenho que estar sempre, que sina é essa aqui? Porque a gente vai ter sempre coisas para fazer. Né? Então não adianta a gente se apegar assim de ser simplesmente aquela pessoa que vai ticando tarefas e fazendo tarefas o tempo inteiro. No outro dia tu vai ter muito mais. Né? Então, calma, relaxa, né? Estabelece também assim, menos tarefas por dia, né, Sandrinha? E vai com qualidade fazer. E é um aprendizado, qualidade. Menos então, e mais qualidade. Aquela outra questão também, que é bastante danosa e é bem comum, né, da gente encontrar as pessoas sempre com a sensação de que estão atrasadas. Isso provoca uma ansiedade danada, né? Provoca, a gente se contamina, que nem tu falou, né? Mas Sim. aí é a questão da gente perceber aquela coisa da consciência, assim, isso é meu, né? Isso é verdadeiro para mim, eu tenho que estar nesse corre-corre porque o outro tá, que nem tu falou, né? Porque a pessoa tá com pressa, é uma demanda da pessoa, mas daqui a pouco a pessoa demorou para me pedir, por exemplo, e eu tenho que sair correndo, né? Então tudo assim são coisas que só um pouquinho, calma, né? Então, uma coisa que me ajudou muito também, essa coisa do escrever, é ter um planner. Eu tô até aqui do meu lado, né? Eu não tinha costume de escrever, então agora eu tenho um plannerzinho da Tilibra que eu comprei no início desse ano. Coloca todas as tuas tarefas em caixinhas, assim, né? O que é, né? Do trabalho, da casa, distribui durante a semana e estabelece menos por dia, seja mais realista, né? Coloca um momento para ti fazer uma caminhada, meditação, ter aquela primeira horinha da manhã ali para te fazer, que nem eu falei, eu tomo um banho de manhã, eu tomo meu café com calma, não tomo mais correndo. Eu leio, tem aquele aplicativo do Amazon Kindle agora no celular, que eu achei formidável, que é de leitura. Tu compra os livros bem baratinho, R$ 20 menos até, e faz um momento de leitura antes de começar o teu dia, por exemplo, sabe? E vai nessa vibe que a Sandrinha disse, assim, devagar e com qualidade. Pega uma coisa para fazer, termina, faça com qualidade. É outra vida, é outra energia. É verdade. O que quebra de paradigmas que nós passamos, né, ao longo desse ano. Muito mesmo. Foi desafiador, sem sombra de dúvidas, mas nós ainda vamos chegar à conclusão de que nós temos muito que agradecer a esse movimento todo do seu corona. Com certeza. É verdade. Muitas coisas boas também vieram, né? Sim, exato. Débora, conta dos teus produtinhos. O que tu tem de linhas aí que são adequadas para o final do ano, né? Que a pessoa pode utilizar. Como é que a pessoa te acha também para acessar os produtos, né? Comprar os produtos de ti. Certo. Então, assim, né, eu tenho as linhas de cosméticos com florais, eu utilizo florais dentro da formulação do cosmético, são florais do sistema de Saint-Germain que eu escolhi, né? Eu aplico a energia do reiki, também de Shambhala, então tudo que a gente conhece, a gente vai aplicando e vai enriquecendo mais ali o produto, né? Então, são 14 linhas diferentes, que o pessoal tem me pedido muito, que é campeão de vendas, é a linha de limpeza energética, né? Eu acho que até por conta aí de toda essa situação. Então, é uma linha de aroma de arruda, acho que tu gosta também, né, Sandrinha? Aqui, ó. Sandrinha. Essa mesmo. Essa aí é uma das carro-chefe. Eu gosto assim porque eu comparo, né, o que pede essa linha dos outros e essa linha tem sido campeã. A linha da Quanin também, do São Miguel, que está aí. Tem esse aqui também, que é o de São Miguel. São linhas de proteção, né? São Miguel, proteção, a Quanin, transmutação. Né? A da Coninha, ela ajuda muito, a Coninha, deusa da compaixão, ela tem florais para a gente estar passando por momentos difíceis, desafiadores, inclusive, ou de perdas, né? De transmutar sentimentos densos, raiva, estresse, ansiedade, né? Então, e são sabonetes, sprays, que a Sandrinha apresentou, para trazer esses momentos que tu te acolhe, né? Que eu falei ali no início, né? De ser proativo, o que eu posso fazer nesse momento para dar uma melhorada na minha energia, na minha casa, né?
Então, os sprays, os sabonetes e vários produtos que eu tenho são um convite para vocês trazerem para o dia a dia de vocês, né? Além disso, também trabalho com as terapias de Reiki, Shambhala, cone chinês e o Barra de Axis, que daí o Barras é só presencial, né? Eu atendo aqui em Guaíba. E tem os cursos também, né? Que eu trouxe um novo desafio para mim, foi investir nos cursos também. Já dei 2 cursos de Reiki online, que eu tinha um monte de crença, de ponto de vista limitante sobre isso, e está fluindo super bem. Eu fiz curso online de Shambhala multidimensional, e a distância foi super, senti a conexão, assim, tranquilo com o presencial. E aí eu dei já 2 cursos de Reiki, o nível 1 e o 2 já, também online, até fiz uma turma semana passada. E sábado agora, também me tornei facilitadora de barras faz 2 semanas. E nesse sábado agora, eu vou dar um curso também, que é a introdução à classe O Dinheiro Não é Problema, Você É, que é do Gary Douglas, um dos fundadores do Barras, né? Que é uma classe onde a gente trabalha o nosso receber, né? A energia do receber. E tem material, tem dinâmica para a gente detectar os pontos de vista que a gente tem. Então vai ser agora online também, que eles permitiram fazer online até o dia 30, né? Até o dia 31, né? Esse mês. Ainda por questões da situação. Então vai ser dia 19 agora, sábado, quem tiver interesse, né? Olha Então só, é isso, a gente vai sobrecriando, né? Muitas conquistas também, cursos, estudei um monte essa parte, né, nesse momento de pandemia, e fiz 3 cursos de Shambhala, né? Fiz mais um curso do Barros para ser facilitadora. Então, foi muito enriquecedor também ao mesmo tempo, né? De muito estudo e muito aprendizado, né? Isso que tu disse também de compartilhar, eu cada vez mais, até com boa geminiana, né? A gente quer compartilhar, a gente gosta de aprender, de compartilhar, e essa questão de ensinar, a gente se trabalha muito também, né? A gente reforça o nosso aprendizado, né? Até para te poder ensinar algo que tu faz, né? Tu não pode ensinar uma coisa que tu não está colocando na tua vida, né? Então tu reforça e também vai te fortalecendo. Isso para mim também está sendo muito legal, ser professorinha. Que legal, show de bola. Débora, não sei se tu quer fazer considerações finais, trazer alguma mensagem. Na verdade, a gente está com 1 horinha de live já, né? Aqui no Sim. Face a gente não tem limitação de horário, mas eu gosto de ficar mais ou menos por esse horário, assim, até para não ficar pesado, né? Para quem está nos assistindo, justamente para a pessoa poder assistir nesses momentos, assim, né? Que tu comentou agora, tipo, vou conhecer tal terapia. Bom, ali é mais ou menos 1 horinha que a pessoa vai ficar para conhecer aquela Exatamente. terapia ou aquela Sim. espiritualidade, né? Bem no início do projeto a gente trouxe também espiritualidade de uma forma geral, né? Várias abordagens e tudo. Então é mais ou menos 1 horinha. Tu quer fazer alguma consideração final? Mandar beijos aí? Fica à vontade, a gente já está encerrando, né? Foi maravilhosa a live, sempre muito agradável conversar contigo. Igualmente, adorei, adoro. Muito bom conversar contigo também. Não, só de reforçar para o pessoal olhar, fazer esse ritualzinho interno, né, que nem a Sandra sugeriu, que é de tu olhar com a gratidão pelas coisas que tu superou, mesmo seja uma coisa simples, né? Tenta relembrar assim na tua consciência, né? O que tu teve que ter uma superação ou fazer diferente em virtude da pandemia. E ter muita gratidão por isso, né? E colocar o que tu quer em várias áreas da tua vida para o ano que vem, né? Sempre com aquele pensamento assim, que movimento eu irei fazer, né? Que perguntas eu posso fazer, né? Então, ter um movimento de responsabilidade sobre a tua criação. Né? Então, eu, por exemplo, dei com a Rose até no teu espaço, né? O workshop dos anjos, né? Alquimia dos Anjos, que os próprios anjos também trouxeram isso, né? Essa informação do movimento. A Rose trouxe muito bem, né? Essa questão de tu colocar vários componentes e um dos principais é o movimentar. Quando a gente faz um movimento, a gente já saiu do lugar que a gente estava, né? Então lembre disso, né? Te empodere, lembre do quanto a gente tem várias ferramentas aí de saber, né? De habilidades dentro da gente e não se deixa se abater, né? Se abater um dia, no outro dia vai de novo, toma um banho de arruda, né? Faz um escalda-pés e vamos que vamos, segue o baile, como se diz, né? Acho que é isso, Sandrine, te agradecer muito, agradecer a todo mundo que está aqui, né, pela oportunidade aí.
E com saudade dos colegas, saudade dos encontros, né? Tá? Gratidão pela Ali também, que talvez ela vá ver a gente, mas por ela ter propiciado tudo isso também, muita gratidão por ela. Sim, E a sim, gente sim, segue claro. juntos no ano que vem, né? Que bom. Ah, querida, então tá, gratidão por todos que estiveram aqui conosco, né? Agora, quando a gente encerrar a live, é que eu vou ver quantos estiveram conosco, mas a Sim, nossa audiência é bastante fiel, assim, a gente costuma ter bastante pessoas que assistindo a bacana. nossa live. Recebam aí nosso beijo, nosso abraço virtual, né, por estarem conosco. Curtam, compartilhem essa live, né? A gente falou de coisas bastante importantes hoje. E né, o projeto termina esse ano, para 2021, não sei, o futuro a Deus pertence, né? Novos projetos com certeza estarão vindo, né? Para a gente continuar mantendo contato aqui. E aí aguardem notícias, então, que aqui nas redes a gente vai compartilhando. Tá Com certo? certeza. Gratidão, Muito então, mais uma obrigada vez por minha. enquanto. Um grande beijo a todos. Gratidão a essa egrégora maravilhosa que nos amparou ao longo de todo esse ano. Uma Isso boa tarde aí. a todos. Ótima tarde. Obrigada, Sandrinha. Obrigada a todo mundo. Um beijão aí para todo mundo. Beijo. Boas Bom festas de Natal, final de gente. ano para todos. Bom Tchau, Natal, um bom tchau Natal para todos. para todos nós.